Livro Carta para Heródoto, sobre a física, autor Epicuro. Epicuro para Heródoto, desejando-lhe bem. Para aqueles, Heródoto, que não são capazes de compreender com precisão todas as coisas que escrevi sobre a natureza, nem de investigar os livros maiores que compus sobre o tema, fiz um resumo de toda a discussão sobre esta questão, tanto quanto julguei suficiente, para permitir-lhes recordar com exatidão os pontos mais fundamentais. Assim, em todas as ocasiões, eles poderão se guiar pelos princípios mais importantes e inegáveis, à medida que se dedicam às especulações sobre a filosofia natural. E aqui, é necessário que aqueles que já progrediram suficientemente na visão geral da questão se lembrem dos princípios estabelecidos como elementos de toda a discussão, pois temos ainda maior necessidade de uma noção correta do todo do que mesmo de uma compreensão precisa dos detalhes. Devemos, portanto, dar preferência ao conhecimento prévio e armazenar em nossa memória aqueles princípios nos quais podemos nos apoiar, para alcançar uma percepção exata das coisas e um conhecimento certo dos objetos particulares. Agora, alguém alcança esse ponto quando abraça completamente as concepções e, se posso assim me expressar, as formas mais essenciais, e quando as imprime adequadamente nos sentidos. Pois esse conhecimento claro e preciso do todo, tomado em conjunto, necessariamente facilita as percepções particulares, quando se traz as ideias de volta aos elementos e termos simples. Em suma, uma verdadeira síntese, compreendendo todo o círculo dos fenômenos do universo, deve ser capaz de abranger em si mesma, e em poucas palavras, todos os fatos particulares que foram previamente estudados. Esse método, sendo útil até mesmo para aqueles que já estão familiarizados com as leis do universo, eu os recomendo, enquanto continuam sem interrupção o estudo da natureza, o qual contribui mais do que qualquer outra coisa para a tranquilidade e felicidade da vida, a fazer uma declaração concisa ou um resumo de suas opiniões. Antes de tudo, Heródoto, deve-se determinar com exatidão a noção compreendida sob cada palavra separada, a fim de poder referir-se a ela como um critério certo, para as concepções que emanam de nós mesmos, para as pesquisas posteriores e as dificuldades. Caso contrário, o julgamento não tem base. Passa-se de demonstração em demonstração infinitamente, ou, então, não se obtém nada além de meras palavras. De fato, é absolutamente necessário que percebamos diretamente, e sem o auxílio de qualquer demonstração, a noção fundamental que cada palavra expressa, se quisermos ter algum fundamento ao qual possamos referir nossas pesquisas, dificuldades e julgamentos pessoais, independentemente do critério que adotemos, seja ele as impressões produzidas sobre nossos sentidos, ou a impressão real em geral, ou se nos apegamos à ideia por si mesma, ou a qualquer outro critério. Devemos também observar cuidadosamente as impressões que recebemos na presença de objetos, a fim de nos reconduzirmos àquele ponto nas circunstâncias em que é necessário suspender o julgamento, ou mesmo quando a questão trata de coisas cuja evidência não é imediatamente percebida. Quando esses fundamentos são estabelecidos, podemos passar ao estudo daquelas coisas sobre as quais a evidência não é imediata. E, antes de tudo, devemos admitir que nada pode surgir do que não existe, pois, se assim não fosse, então tudo seria produzido a partir de tudo, e não haveria necessidade de qualquer semente. E, se o que desaparece fosse destruído de forma absoluta a ponto de se tornar inexistente, então tudo logo pereceria, pois as coisas com as quais seriam dissolvidas não existiriam. Mas, na verdade, o todo universal sempre foi tal como é agora, e sempre será assim, pois não há nada no que ele possa se transformar,
Não há nada além deste todo universal que possa penetrar nele e produzir qualquer mudança. Agora, o todo universal é um corpo, pois nossos sentidos nos testemunham, em todos os casos, que os corpos possuem uma existência real. E a evidência dos sentidos, como já mencionei antes, deve ser a regra de nosso raciocínio sobre tudo o que não é diretamente percebido. Caso contrário, se o que chamamos de vazio, ou espaço, ou natureza intangível, não tivesse uma existência real, não haveria nada onde os corpos pudessem estar contidos ou através do qual pudessem se mover, como vemos que realmente se movem. Acrescentemos a reflexão que não se pode conceber, seja por virtude da percepção, seja por qualquer analogia baseada na percepção, qualquer qualidade geral peculiar a todos os seres que não seja um atributo ou um acidente do corpo ou do vazio. Agora, quanto aos corpos, alguns são combinações e outros são os elementos dos quais essas combinações são formadas. Esses últimos são indivisíveis e protegidos de qualquer tipo de transformação. Caso contrário, tudo seria resolvido em inexistência. Eles existem por sua própria força, no meio da dissolução dos corpos combinados, sendo absolutamente plenos e, como tal, não oferecendo qualquer oportunidade para destruição. Seguisse, portanto, como uma necessidade absoluta, que os princípios das coisas devem ser elementos corpóreos e indivisíveis. O universo é infinito, pois o que é finito tem um extremo, e o que tem um extremo é observado em relação a algo mais. Consequentemente, aquilo que não tem um extremo não tem limite, e se não tem limite, deve ser infinito e não limitado por qualquer fronteira. O universo, então, é infinito, tanto em relação à quantidade de corpos dos quais é composto, quanto à magnitude do vazio. Pois, se o vazio fosse infinito, e os corpos fossem finitos, então os corpos não seriam capazes de descansar em nenhum lugar. Eles seriam transportados, espalhados pelo vazio infinito, por falta de qualquer poder para se estabilizarem ou para se manterem uns aos outros em seus lugares por meio de repulsão mútua. Se, por outro lado, o vazio fosse finito, e os corpos fossem infinitos, então os corpos claramente jamais poderiam ser contidos no vazio. Além disso, os átomos dentro dos corpos, e esses elementos plenos dos quais os corpos combinados se originam e nos quais se dissolvem, assumem uma variedade incalculável de formas, pois as numerosas diferenças que os corpos apresentam não podem resultar de um agregado das mesmas formas. Cada variedade de formas contém uma quantidade inumerável de átomos, mas isso não significa, por essa razão, uma infinitude de átomos. É apenas o número deles que está além de qualquer cálculo. Os átomos estão em constante movimento. Entre os átomos, alguns estão separados por grandes distâncias, mas outros se aproximam bastante na formação dos corpos combinados, ou, por vezes, são envoltos por outros que estão se combinando, mas, neste último caso, eles, ainda assim, preservam seu movimento peculiar, graças à natureza do vazio, que separa uns dos outros, e ainda assim não lhes oferece resistência. A solidez que eles possuem faz com que, ao colidirem uns com os outros, reajam mutuamente, até que, por fim, os choques repetidos provoquem a dissolução do corpo combinado, e para tudo isso não há causa externa, sendo os átomos e o vazio as únicas causas. Além disso, os mundos também são infinitos, quer eles se assemelhem a este nosso ou sejam diferentes dele. Pois, como os átomos são, em número, infinitos, como já provei acima, eles necessariamente se movem a distâncias imensas. Pois, além da infinita quantidade de átomos dos quais o mundo é formado, ou pelos quais é produzido,
não poderiam ser completamente absorvidos por um único mundo, nem mesmo por quaisquer mundos cujo número fosse limitado. Quer os imaginemos semelhantes ao nosso mundo, ou diferentes dele. Portanto, não há nenhum fato que seja incompatível com uma infinitude de mundos. Além disso, há imagens que se assemelham, no que diz respeito à sua forma, aos corpos sólidos que vemos, mas que diferem materialmente deles quanto à finura de sua substância. Na verdade, não é impossível que possa haver no espaço certas secreções desse tipo e uma aptidão para formar superfícies sem profundidade e de extrema finura, ou então que dos sólidos emanem algumas partículas que preservam a conexão, a disposição e o movimento que tinham no corpo. Dou o nome de imagens a essas representações e, de fato, seu movimento através do vazio ocorre sem encontrar qualquer obstáculo ou impedimento, atravessando toda a extensão imaginável em um momento de tempo inconcebível, pois é o encontro com obstáculos, ou a ausência deles, que produz a rapidez ou a lentidão de seu movimento. De qualquer forma, um corpo em movimento não se encontra, em qualquer momento imaginável, em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é completamente inconcebível. De qualquer ponto de infinidade que chegue em um momento apreciável, e qualquer que seja o ponto em seu percurso no qual percebamos seu movimento, ele evidentemente já deixou aquele ponto no momento de nosso pensamento, pois esse movimento, que, como admitimos até agora, não encontra nenhum obstáculo à sua rapidez, está em toda a mesma condição daquele cuja rapidez é diminuída pelo choque de alguma resistência. Também é útil reter este princípio e saber que as imagens possuem uma finura incomparável e, de fato, esse fato não é de modo algum contradito pelas aparências sensíveis. Daí se segue que sua rapidez também é incomparável, pois encontram por toda parte uma passagem fácil e, além disso, sua pequenez faz com que não experimentem choque, ou, de qualquer maneira, experimentem apenas o muito leve, enquanto uma multidão de elementos logo encontram alguma resistência. Não se deve esquecer que a produção de imagens é simultânea ao pensamento, pois da superfície dos corpos essas imagens desse tipo fluem continuamente de maneira insensível, de fato, porque são imediatamente substituídas. Elas preservam por muito tempo a mesma disposição e o mesmo arranjo que os átomos possuem no corpo sólido, embora, não obstante, sua forma às vezes possa ser alterada. A produção direta de imagens no espaço é igualmente instantânea, porque essas imagens são apenas substâncias leves desprovidas de profundidade. Mas há outras maneiras pelas quais fenômenos desse tipo são produzidos, pois não há nada em tudo isso que contradiga os sentidos, desde que se considere como os sentidos são exercidos, e se alguém estiver inclinado a explicar a relação que se estabelece entre os objetos externos e nós. Além disso, deve-se admitir que algo passa dos objetos externos para nós a fim de produzir em nós a visão e o conhecimento das formas, pois é difícil conceber que os objetos externos possam nos afetar por meio do ar que está entre nós e eles, ou por meio de raios, quaisquer que sejam as emissões que procedam de nós até eles, de modo a nos dar uma impressão de sua forma e cor. Esse fenômeno, ao contrário, é perfeitamente explicado se admitirmos que certas imagens da mesma cor, da mesma forma e de uma magnitude proporcional passam desses objetos para nós, e assim chegam a ser vistas e compreendidas. Essas imagens são animadas por uma rapidez extraordinária e, por outro lado, o objeto sólido, formando uma massa compacta e compreendendo uma vasta quantidade de átomos, emite sempre a mesma quantidade de partículas, de modo que a visão é contínua, produzindo em nós uma única percepção que sempre preserva a mesma relação com o objeto. Toda concepção,
Toda percepção sensível que se refere à forma ou a outros atributos dessas imagens é apenas a mesma forma do sólido percebido diretamente, seja em virtude de uma espécie de condensação atual e contínua da imagem, seja em consequência dos traços que ela deixou em nós. O erro e os julgamentos falsos dependem sempre da suposição de que uma ideia preconcebida será confirmada ou, ao menos, não será derrubada pela evidência. Então, quando não é confirmada, formamos nossos julgamentos em virtude de uma espécie de iniciação dos pensamentos conectados, é verdade, com a percepção e com uma representação direta, mas ainda conectados também com uma concepção peculiar a nós mesmos, que é a origem do erro. De fato, as representações que a inteligência reflete como um espelho, quer se percebam em um sonho ou por quaisquer outras concepções do intelecto, ou de qualquer outro critério, nunca podem se assemelhar aos objetos que chamamos de reais e verdadeiros, a menos que houvesse objetos desse tipo percebidos diretamente. Por outro lado, o eu não seria possível se não recebêssemos algum outro movimento também, uma espécie de iniciativa da inteligência conectada, é verdade, com a representação direta, mas indo além dela. Essas concepções, conectadas com a percepção direta que produz a representação, mas indo além dela, em consequência de um movimento peculiar ao pensamento individual, produzem erro quando não são confirmadas pela evidência, ou quando são contraditas pela evidência, mas, quando confirmadas, ou quando não são contraditadas pela evidência, então produzem verdade. Devemos preservar cuidadosamente esses princípios para não rejeitar a autoridade das faculdades que percebem a verdade diretamente e, por outro lado, não permitir que o que é falso seja estabelecido com igual firmeza, de modo a lançar tudo em confusão. Além disso, a audição é produzida por uma espécie de corrente que procede de algo que fala, ou soa, ou ruge, ou de qualquer maneira causa algum tipo de circunstância audível. E essa corrente se difunde em pequenos corpos que se assemelham uns aos outros em suas partes, que, preservando não apenas algum tipo de relação entre si, mas até mesmo uma espécie de identidade particular com o objeto de onde emanam, nos colocam frequentemente em comunicação de sentimentos com esse objeto, ou, ao menos, nos fazem tomar consciência da existência de alguma circunstância externa. Se essas correntes não carregassem consigo algum tipo de simpatia, então não haveria tal percepção. Portanto, não devemos pensar que é o ar que recebe uma certa forma sob a ação da voz ou de algum outro som, pois é absolutamente impossível que a voz haja dessa maneira sobre o ar. Mas a percussão produzida em nós quando, pela emissão de uma voz, causamos o desprendimento de certas partículas constitui uma corrente semelhante a um leve sussurro e nos prepara para uma sensação acústica. Devemos admitir que o caso do olfato é o mesmo que o da audição. Não haveria sentido de olfato se não emanassem da maioria dos objetos certas partículas capazes de produzir uma impressão no sentido do olfato. Uma classe sendo inadequada ao órgão e, consequentemente, causando-lhe um estado de desordem, e outra sendo adequada a ele, não lhe causando nenhum desconforto. Deve-se também permitir que os átomos não possuem nenhuma das qualidades dos objetos sensíveis, exceto forma, peso, magnitude e qualquer outra coisa que seja inevitavelmente inerente à forma. De fato, toda qualidade é mutável, mas os átomos são necessariamente imutáveis, pois é impossível que, na dissolução dos corpos combinados, não haja algo que continue sólido e indestrutível, de tal tipo que não mude nem para o que não existe, nem para fora do que não existe, mas que resulta de um simples deslocamento de partes, o que não é o caso mais comum,
ou da adição ou subtração de certas partículas. Isso resulta no fato de que aquilo que não admite qualquer mudança em si é imperecível, não participa em nenhum aspecto da natureza das coisas mutáveis e, em uma palavra, tem suas dimensões e formas imutáveis e determinadas. E isso é provado de maneira bastante clara, porque, mesmo nas transformações que ocorrem sob nossos olhos, em consequência da remoção de certas partes, ainda podemos reconhecer a forma dessas partes constituintes, enquanto aquelas qualidades, que não são partes constituintes, não permanecem como a forma, mas perecem na dissolução da combinação. Os atributos que indicamos são suficientes para explicar todas as diferenças dos corpos combinados, pois devemos inevitavelmente deixar algo indestrutível, para que tudo não se resolva no inexistente. Entretanto, não se deve acreditar que todo tipo de grandeza existe nos átomos, para que não nos vejamos contrariados pelos fenômenos. Devemos admitir que existem átomos de diferentes magnitudes, pois, sendo assim, é mais fácil explicar as impressões e sensações. De qualquer forma, repito, não é necessário, para explicar as diferenças de qualidades, atribuir aos átomos todo tipo de magnitude. Também não devemos supor que um átomo possa se tornar visível para nós. Primeiro, porque não se observa que isso aconteça, e além disso, não se pode sequer conceber como um átomo se tornaria visível. Além disso, não devemos acreditar que, em um corpo finito, existam partículas de todo tipo, infinitas em número. Consequentemente, deve-se rejeitar a doutrina da divisibilidade infinita em partes cada vez menores, sob pena de reduzirmos tudo ao nada e sermos forçados a admitir que, em uma massa composta por uma multidão de elementos, a existência possa reduzir-se à inexistência. Também não se pode supor que um finito seja suscetível de transformação ad infinito, ou mesmo de transformação em objetos menores do que ele próprio. Pois, uma vez que se diz que existem em um objeto partículas de todo tipo, infinitas em número, não há absolutamente nenhum meio de imaginar que esse objeto tenha apenas uma magnitude finita. Na verdade, é evidente que essas partículas, infinitas em número, têm algum tipo de dimensão, e qualquer que seja essa dimensão, os objetos que são compostos por elas terão uma magnitude infinita. Ao apresentar formas determinadas e limites percebidos pelos sentidos, concebe-se facilmente, sem necessidade de estudar diretamente essa última questão, que essa seria a consequência da suposição contrária. Consequentemente, deve-se chegar a considerar todo objeto como infinito. Também é necessário admitir que a partícula mais diminuta perceptível pelos sentidos não é absolutamente semelhante aos objetos suscetíveis de transformação, nem absolutamente diferente deles. Ela tem alguma característica em comum com os objetos que admitem transformação, mas também difere deles, na medida em que não permite discernir quaisquer partes distintas em si. Quando, então, em virtude dessas características comuns e dessa semelhança, desejamos formar uma ideia da menor partícula perceptível pelos sentidos, tomando os objetos que mudam como termos de comparação, é necessário que apreendamos alguma característica comum a esses diferentes objetos. Dessa forma, examinamo-los sucessivamente, do primeiro ao último, não por si mesmos, mas como compostos por partes justapostas, mas apenas em sua extensão. Em outras palavras, consideramos as magnitudes por si mesmas, e de maneira abstrata, na medida em que medem, sendo as maiores uma extensão maior e as menores uma extensão menor. Esta analogia se aplica ao átomo, na medida em que o consideramos como tendo as menores dimensões possíveis. Evidentemente, pela sua pequenez, ele difere de todos os objetos sensíveis,
mas ainda assim essa analogia lhe é aplicável. Em suma, estabelecemos por essa comparação que o átomo realmente tem alguma extensão, mas excluímos todas as dimensões consideráveis, a fim de dotá-lo apenas com as menores proporções. Também é necessário admitir, tomando como guia o raciocínio que nos revela coisas invisíveis aos sentidos, que as magnitudes mais diminutas, aquelas que não são magnitudes compostas e que formam o limite da extensão sensível, são a primeira medida das outras magnitudes, que só são chamadas de maiores ou menores em sua relação com as outras. Pois essas relações que mantém com essas partículas, que não estão sujeitas à transformação, são suficientes para lhes conferir essa característica de primeira medida. Mas elas não podem, como os átomos, combinar-se e formar corpos compostos em virtude de qualquer movimento próprio. Além disso, não se deve dizer, falando do infinito, que tal ou tal ponto é o mais alto ou o mais baixo, pois altura e baixeza não devem ser atribuídas ao infinito. Sabemos, de fato, que, ao tentar determinar o infinito, concebermos um ponto acima de nossas cabeças, esse ponto, seja qual for, nunca nos parecerá ter o caráter em questão. Caso contrário, o que estaria situado acima do ponto assim concebido como limite do infinito seria, ao mesmo tempo, tanto alto quanto baixo em relação ao mesmo ponto, e isso é impossível de imaginar. Seguisse que o pensamento só pode conceber um único movimento de transferência, de baixo para cima, ad infinito, e um único movimento de cima para baixo, de baixo para cima, mesmo quando o objeto em movimento, indo de nós para os lugares situados acima de nossas cabeças, encontra-se 10.000 vezes com os pés daqueles que estão acima de nós, e de cima para baixo, da mesma forma, quando avança em direção às cabeças daqueles que estão abaixo de nós. Pois esses dois movimentos, observados por si mesmos em sua totalidade, são concebidos como realmente opostos um ao outro, em seu progresso em direção ao infinito. Além disso, todos os átomos são necessariamente animados pela mesma rapidez quando se movem através do vazio, ou quando nenhum obstáculo os impede. Pois, por que os átomos pesados teriam um movimento mais rápido do que os pequenos e leves, se em nenhum lugar encontram qualquer obstáculo? Por outro lado, por que os átomos pequenos teriam uma rapidez superior à dos grandes, já que ambos encontram uma passagem fácil, desde que nenhum obstáculo interfira para contrariar seus movimentos? O movimento de baixo para cima, o movimento horizontal de um lado para outro, em virtude da percussão recíproca dos átomos, e o movimento para baixo, em virtude de seu peso, serão todos iguais. Pois em qualquer sentido que o átomo se mova, ele deve ter um movimento tão rápido quanto o pensamento, até o momento em que é repelido, seja em virtude de alguma causa externa, seja de seu próprio peso, pelo choque de algum objeto que resista. Ainda, mesmo nos corpos compostos, um átomo não se move mais rapidamente que outro. Na verdade, se considerarmos apenas o movimento contínuo de um átomo que ocorre em um momento indivisível de tempo, o mais breve possível, todos eles têm um movimento igualmente rápido. Ao mesmo tempo, um átomo não tem, em qualquer momento perceptível pela inteligência, um movimento contínuo na mesma direção, mas sim uma série de movimentos oscilatórios dos quais resulta, em última análise, um movimento contínuo perceptível pelos sentidos. Se, então, se supusesse, em virtude de um raciocínio sobre coisas invisíveis, que, nos intervalos de tempo acessíveis ao pensamento, os átomos têm um movimento contínuo, estaríamos nos enganando, pois o que é concebido pelo pensamento é tão verdadeiro quanto o que é diretamente percebido. Agora vamos voltar ao estudo das afecções e sensações,
pois esse será o melhor método de provar que a alma é uma substância corpórea composta de partículas leves, difundida por todos os membros do corpo, apresentando uma grande analogia com uma espécie de espírito, contendo uma mistura de calor, assemelhando-se ora a um, ora a outro desses dois princípios. Existe nela uma parte especial, dotada de extrema mobilidade, em virtude da leveza excessiva dos elementos que a compõem, e também em relação à sua maior simpatia com o restante do corpo. Isso é o que as faculdades da alma demonstram suficientemente, assim como as paixões, a mobilidade de sua natureza, os pensamentos e, em suma, tudo aquilo cuja privação é a morte. Devemos admitir que é na alma, sobretudo, que o princípio da sensação reside. Ao mesmo tempo, ela não possuiria esse poder se não estivesse envolvida pelo restante do corpo, que o comunica a ela e, por sua vez, o recebe dela, mas apenas em certa medida, pois existem certas afecções da alma das quais o corpo não é capaz. É por essa razão que, quando a alma parte, o corpo não é mais dotado de sensação, pois ele não possui esse poder, o da sensação, por si mesmo, mas, por outro lado, esse poder só pode se manifestar na alma por meio do corpo. A alma, refletindo as manifestações que são realizadas na substância que a envolve, realiza em si mesma, por uma virtude o poder que lhe pertence, as afecções sensíveis, e imediatamente as comunica ao corpo em virtude dos laços recíprocos de simpatia que a unem ao corpo. Por isso, a destruição de uma parte do corpo não provoca a cessação de toda a sensação na alma enquanto ela reside no corpo, desde que os sentidos ainda preservem alguma energia, embora, no entanto, a dissolução da cobertura corpórea, ou mesmo de qualquer uma de suas partes, possa às vezes acarretar a destruição da alma. Por outro lado, o restante do corpo, mesmo quando permanece, seja como um todo, seja em qualquer parte, perde toda sensação com a dispersão daquele agregado de átomos, qualquer que seja, que forma a alma. Quando toda a combinação do corpo é dissolvida, então a alma também é dissolvida e cessa de reter aquelas faculdades que antes lhe eram inerentes, especialmente o poder de movimento, de modo que a sensação perece igualmente no que diz respeito à alma. Pois é impossível imaginar que ela ainda sinta, a partir do momento em que já não está nas mesmas condições de existência, e não possui os mesmos movimentos de existência em relação ao mesmo sistema orgânico. Em suma, a partir do momento em que as coisas que a envolvem e a cercam já não são as mesmas, e ela já não mantém nelas os mesmos movimentos de antes. Deve-se também observar que eu uso a palavra incorpóreo no sentido comum da palavra, para expressar aquilo que é concebido como tal. Ora, nada pode ser concebido como incorpóreo, exceto o vazio. Mas o vazio não pode ser nem passivo nem ativo. É apenas a condição e o lugar do movimento. Assim, aqueles que pretenderam que a alma é incorpórea proferem palavras destituídas de sentido. Pois, se ela tivesse esse caráter, não seria capaz nem de agir, nem de sofrer nada. Mas, como é, vemos claramente que ela está sujeita a ambas as circunstâncias. Apliquemos então todos esses raciocínios às afecções e sensações, recordando as ideias que estabelecemos no início, e então veremos claramente que esses princípios gerais contêm uma solução exata para todos os casos particulares. Quanto às formas, cores, magnitudes, peso e outras qualidades que se consideram atributos, seja de todos os corpos ou apenas dos corpos visíveis e percebidos pelos sentidos, essa é a perspectiva sob a qual devem ser considerados. Eles não são substâncias particulares, com uma existência própria, pois isso não pode ser concebido, mas também não se pode dizer que não têm realidade nenhuma.
Eles não são substâncias incorpóreas inerentes ao corpo, nem são partes do corpo. Mas, repito, constituem, por sua união, a substância eterna do corpo. Cada um desses atributos possui ideias e percepções particulares que lhes correspondem, mas não podem ser percebidos independentemente do todo ao qual pertencem. A união de todas essas percepções forma a ideia de corpo. Os corpos frequentemente possuem outros atributos que não são inerentes a eles eternamente, mas que, mesmo assim, não podem ser classificados entre as coisas incorpóreas e invisíveis. Assim, basta expressar a ideia geral do movimento de transferência para que possamos conceber, em um momento, certas qualidades distintas, e esses seres combinados, que, sendo tomados em sua totalidade, recebem o nome de corpos, e os atributos necessários e eternos, sem os quais o corpo não pode ser concebido. Há certas concepções que correspondem a esses atributos, mas, mesmo assim, não podem ser conhecidos de maneira abstrata e independente de algum sujeito, e, além disso, na medida em que não são atributos necessariamente inerentes à ideia de corpo, só podem ser concebidos no momento em que são visíveis. Contudo, são realidades, e não se deve negar-lhes uma existência apenas porque não possuem as características dos seres compostos, aos quais damos o nome de corpos, nem as dos atributos eternos. Estaríamos igualmente enganados se supuséssemos que eles têm uma existência separada e independente, pois isso não é verdade nem para eles nem para os atributos eternos. Eles são, como se vê claramente, acidentes do corpo, acidentes que não fazem necessariamente parte de sua natureza, que não podem ser considerados substâncias independentes, mas a cada um dos quais a sensação dá o caráter peculiar sob o qual ele se apresenta a nós. Outra questão importante é a do tempo. Aqui não podemos mais aplicar o método de exame ao qual submetemos outros objetos, onde estudamos com referência a um determinado sujeito, e que remetemos às preconcepções que existem em nós. Devemos aprender, por analogia, e percorrendo todo o círculo de coisas compreendidas sob essa denominação geral de tempo, devemos apreender, aquele caráter essencial que nos faz dizer que o tempo é longo ou curto. Não é necessário, para esse fim, buscar novas formas de expressão, como preferíveis às que são de uso comum. Podemos nos contentar com aquelas pelas quais o tempo é usualmente indicado. Também não precisamos, como fazem certos filósofos, afirmar algum atributo particular do tempo, pois isso seria supor que sua essência é a mesma que a desse atributo. É suficiente buscar os componentes dessa natureza particular que chamamos de tempo, e os meios pelos quais ele é medido. Para isso, não precisamos de demonstração, uma simples exposição é suficiente. De fato, é evidente que falamos do tempo como composto de dias e noites, e partes de dias e noites, passividade e impassibilidade, movimento e repouso, estão igualmente compreendidos no tempo. Em resumo, é evidente que, em conexão com esses diferentes estados, podemos conceber uma propriedade particular à qual damos o nome de tempo. É do infinito que os mundos são derivados, e todos os agregados finitos que apresentam numerosas analogias com as coisas que observamos com nossos próprios olhos. Cada um desses objetos, grandes e pequenos, foi separado do infinito por um movimento peculiar a si mesmo. Por outro lado, todos esses corpos serão sucessivamente destruídos, alguns mais, outros menos rapidamente, alguns sob a influência de uma causa, e outros devido à ação de outra. Não devemos acreditar que todos os mundos necessariamente tenham uma forma idêntica. Devemos também evitar pensar que os animais derivam do infinito,
pois não há ninguém que possa provar que as sementes das quais nascem os animais, e as plantas, e todos os outros objetos que contemplamos, tenham sido trazidas de fora em tal mundo, e que esse mesmo mundo não teria sido capaz de produzi-los por si só. Esta observação aplica-se particularmente à Terra. Novamente, devemos admitir que, de muitas e variadas formas, a natureza é instruída e constrangida pelas próprias circunstâncias, e que a razão posteriormente aperfeiçoa e enriquece com descobertas adicionais as coisas que emprestou da natureza, em alguns casos rapidamente, e em outros mais lentamente. E, em alguns casos, de acordo com períodos e tempos maiores do que aqueles que procedem do infinito, em outros, de acordo com aqueles que são menores. Assim, originalmente, foi apenas em virtude de acordos expressos que se deram nomes às coisas. Mas os homens cujas ideias e paixões variavam conforme suas respectivas nações, formaram esses nomes por conta própria, proferindo sons diversos produzidos por cada paixão ou por cada ideia, conforme as diferenças das situações e dos povos. Em um período posterior, estabeleceu-se em cada nação, de maneira uniforme, termos específicos destinados a facilitar as relações e tornar a linguagem mais concisa. Homens instruídos introduziram a noção de coisas não perceptíveis pelos sentidos, e atribuíram-lhes palavras quando se viram na necessidade de expressar seus pensamentos. Depois disso, outros homens, guiados em todos os pontos pela razão, interpretaram essas palavras no mesmo sentido. Quanto aos fenômenos celestes, como o movimento e curso das estrelas, os eclipses, seus nascimentos e ocaso, e todas as outras aparências do mesmo tipo, devemos ter cuidado para não pensar que são produzidos por algum ser particular que regulou, ou cuja função seja regular, no futuro, a ordem do mundo, um ser imortal e perfeitamente feliz, pois os cuidados e ansiedades, a benevolência e a ira, longe de serem compatíveis com a felicidade, são, ao contrário, consequência de fraqueza, de medo e da necessidade que uma coisa tem de outra. Também não devemos imaginar que esses globos de fogo, que rolam no espaço, gozam de uma felicidade perfeita, e que, com reflexão e sabedoria, se deram os movimentos que possuem. Mas devemos respeitar as noções estabelecidas sobre este assunto, desde que, no entanto, não contradigam o respeito devido à verdade, pois nada é mais capaz de perturbar a alma do que essa luta de noções e princípios contraditórios. Portanto, devemos admitir que, desde o primeiro movimento impresso nos corpos celestes, desde a organização do mundo, há uma espécie de necessidade que regula seu curso até hoje. Devemos ter plena certeza de que cabe à fisiologia determinar as causas dos fenômenos mais elevados, e que a felicidade consiste, acima de tudo, na ciência das coisas celestiais e sua natureza, e no conhecimento dos fenômenos análogos que podem nos ajudar na compreensão da ética. Esses fenômenos celestes admitem várias explicações. Eles não têm uma razão de caráter necessário e podem ser explicados de maneiras diferentes. Em suma, não tem relação, um momento de consideração provará isso por si só, com aquelas naturezas imperecíveis e felizes, que não admitem divisão nem confusão. Quanto ao conhecimento teórico do nascimento e ocaso das estrelas, do movimento do Sol entre os trópicos, dos eclipses e de todos os outros fenômenos semelhantes, isso é completamente inútil no que diz respeito a qualquer influência sobre a felicidade que possa ter. Além disso, aqueles que, embora possuidores desse conhecimento, ignoram a natureza e as causas mais prováveis dos fenômenos, não estão mais protegidos do medo do que se estivessem na ignorância mais completa. Eles até experimentam os medos mais intensos, pois o incômodo,
porque o conhecimento que possuem inspira neles, não encontra solução e não é dissipado por uma percepção clara das razões desses fenômenos. Quanto a nós, encontramos muitas explicações para os movimentos do Sol, para o nascimento e ocaso das estrelas, para o eclipse e fenômenos semelhantes, assim como para os fenômenos mais particulares. E não se deve pensar que esse método de explicação não é suficiente para garantir felicidade e tranquilidade. Contentemo-nos em examinar como fenômenos semelhantes são produzidos diante de nossos próprios olhos, e apliquemos essas observações aos objetos celestes e a tudo que é conhecido apenas indiretamente. Desprezemos aqueles que são incapazes de distinguir fatos suscetíveis de explicações diferentes daqueles que só podem existir e ser explicados de uma única maneira. Desdenhemos aqueles que não sabem, por meio das diferentes imagens que resultam da distância, como explicar as diferentes aparências das coisas, que, em suma, ignoram o que são os objetos que podem causar algum tipo de inquietação em nós. Se, então, sabemos que tal fenômeno pode ser produzido da mesma maneira que outro fenômeno do mesmo caráter que não nos inspira apreensão, e se, por outro lado, sabemos que pode ocorrer de muitas maneiras diferentes, não ficaremos mais perturbados ao vê-lo do que se soubéssemos a causa real dele. Devemos também recordar que o que principalmente contribui para perturbar o espírito dos homens é a persuasão que eles nutrem de que as estrelas são seres imperecíveis e perfeitamente felizes, e que seus pensamentos e ações estão em contradição com a vontade desses seres superiores. Sendo assim iludidos por essas fábulas, eles temem uma eternidade de males, e temem a insensibilidade da morte, como se isso pudesse afetá-los. O que eu digo não é nem mesmo uma crença, mas sim a inconsciência e a cegueira que os governam em tudo, a tal ponto que, sem calcular esses medos, eles ficam tão perturbados como se realmente tivessem fé nesses vãos fantasmas. E a verdadeira libertação desse tipo de perturbação consiste em se emancipar de todas essas coisas e em preservar a lembrança de todos os princípios que estabelecemos, especialmente dos mais essenciais. Consequentemente, é bom prestar uma atenção minuciosa aos fenômenos existentes e às sensações gerais para as coisas gerais, e às sensações particulares para as coisas particulares. Em suma, devemos anotar isso, a evidência imediata com a qual cada uma dessas faculdades judiciais nos fornece. Pois, se prestarmos atenção a esses pontos, ou seja, de onde surgem a confusão e o medo, perceberemos corretamente as causas, e nos livraremos desses sentimentos, rastreando os fenômenos celestes até suas causas, assim como todos os outros que se apresentam a cada passo e inspiram o povo comum com extremo terror. Isso, Heródoto, é uma espécie de resumo e abreviação de toda a questão da filosofia natural. De modo que, se este raciocínio for considerado válido e for cuidadosamente preservado na memória, o homem que se deixar influenciar por ele, mesmo que não se aprofunde no estudo de seus detalhes, terá uma grande superioridade de caráter sobre os outros homens. Ele pessoalmente descobrirá um grande número de verdades que eu mesmo expus em toda a minha obra, e essas verdades, armazenadas em sua memória, serão uma ajuda constante para ele. Por meio desses princípios, aqueles que se aprofundaram nos detalhes e estudaram suficientemente a questão, serão capazes, ao aplicar todo o seu conhecimento particular ao assunto geral, de percorrer sem dificuldade quase todo o círculo da filosofia natural. Por outro lado, aqueles que ainda não chegaram à perfeição e que não puderam me ouvir palestrar sobre esses assuntos, poderão em suas mentes percorrer as principais noções essenciais e obter auxílio delas para a tranquilidade e felicidade da vida.
Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.